Hi students, how are you? Tudo bem com vocês? I am Teacher Carlos, sou o professor Carlos, and let's start our English class. E vamos iniciar aqui a nossa aula de inglês, hein? Pega o seu material, seu dicionário, caderno, tudo que você utiliza aí para as aulas, para que você possa fazer as atividades que eu vou propor aqui. E olha, tem bastante coisa para a gente fazer, hein? Dê uma olhada aqui nos nossos objetivos. Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre a história de Catherine Parr, tá? E nós vamos conversar também sobre os prefixos e os sufixos na língua inglesa, ok? No nosso warm-up, eu vou aqui fazer as perguntinhas, mas não vou dar tempo, né, para vocês responderem aí no caderno, não. É só para pensar, tá bom? Who was Catherine Parr? Do you have an idea? Quem foi essa mulher chamada Catherine Parr? Você, por um acaso, tem alguma ideia? Já ouviu falar? Sim? Não? Se não, a gente vai conhecer hoje aqui. And what about Henry VIII? E sobre o Henry VIII? Já ouviu falar também nele? Não? So, let's figure it out. Então vamos descobrir juntos um pouco sobre a história dela, tá bom? Bora lá, pessoal. O título aqui do nosso texto é justamente esse daqui, olha. The Sixth Wife of Henry VIII, Catherine Parr. A sexta esposa de Henry VIII. E o nome dela, Catherine Parr, ok? Acompanhem a leitura. On February 13th, 1542, Catherine Howard, the fifth wife, was beheaded, and then Henry waited over a year before deciding to marry again, and his choice this time was very different. No dia 13 de fevereiro de 1542, Catherine Howard, que era a quinta esposa do Henry, né? A Catherine Parr é a sexta. A quinta esposa dele foi decapitada. E daí então Henry, ele decidiu esperar por mais de um ano antes de se decidir se casar novamente. E dessa vez a escolha dele foi bem diferente. Catherine Parr did not represent a political alliance. She was not young and, for her, she was not expected to bear the king's children. Eu vou parar aqui agora. Repare que eu tenho aqui duas palavras que estão entre parênteses, tá? Esse segundo parágrafo, eu vou deixar por conta de vocês dar uma interpretada nele, tá? E decidir se ali você teria que completar, se aqui é a palavra certa, seria happy ou happily. Tá ok? Então, eu já fiz a leitura em inglês, repare que eu não fiz a tradução, pois eu vou deixar agora por conta de vocês, tá ok? Decidam aí, leia com calma, busque no dicionário, mas qual é a diferença? Por que daquele LY? Vai pensando aí e eu já volto para a gente poder conversar e, inclusive, ajudar na tradução dessa segunda parte. Bora lá!
Vamos ver aí qual foi a opção que você colocou? Vamos lá. Se você escolheu a segunda, happily, você acertou. Vamos rever o parágrafo? Catherine did not represent a political alliance. Ela não representava uma aliança política boa para o Henry VIII, diferente das esposas anteriores. She was not young, ela também não era jovem, que é uma outra diferença. E felizmente para ela, she was not expected to bear the king's children. Ela não estava nem aí para poder ter que aturar, digamos assim, se importar com os filhos do rei, tá ok? Então aqui, pessoal, nós utilizamos a palavra happily ao invés do happy, tá ok? Happy, nós temos aqui um adjetivo, acrescentando esse ly, que é um sufixo, nós transformamos esse adjetivo em um advérbio, tá? Felizmente, no sentido de alegremente, entendeu? Ela estava feliz, né? Felizmente ela acabou se casando, mas não estava nem aí para os filhos, tá? Então, olha só, dá uma olhada aqui comigo. Por que será que nessa parte do texto, que está em rosa aqui, que é esse que a gente acabou de ler, por que será que nessa parte do texto haviam duas opções, happy e happily? Porque nessa aula nós vamos estudar sobre os prefixos e os sufixos. Porém, não se assuste que não é complicado. A palavra happy, você já deve ter visto, significa feliz. E a outra, happily, significa felizmente, alegremente, dependendo do contexto, tá? Então ali, felizmente para ela, Catherine, ela não tinha que se importar com criança nenhuma, né? Com as crianças que não eram filhos dela, tá ok? Então, pessoal, nós vamos falar, eu vou falar com mais calma depois, mas aqui eu coloquei um prefixo, ly, perdão, pessoal, um sufixo, tá? Um sufixo. É quando você coloca uma partícula lá no final da palavra, tá ok? E daí você acaba mudando também não só a classe gramatical dela, mas também às vezes o significado, né? Então, happy, feliz, happily, felizmente, alegremente. Quando você acrescenta um ly no final de um adjetivo, você transforma ele num advérbio, tá? Equivale aos advérbios terminados em mente na língua portuguesa, ok? Beleza. Segunda parte do nosso texto, e eu não vou ler agora, tá? Porque aqui a gente só tem um parágrafo. Reparem que eu tenho aqui dois momentos onde eu tenho duas palavras que estão entre parênteses, tá ok? Leiam com calma e decidam se você colocaria aqui control or controller e na de baixo unvalid or invalid, ok? Façam aí que eu já volto. Vamos ver as respostas? Bom,
Se você colocou aqui controller na primeira e invalid na segunda, você acertou. Bora ver? Vamos lá. Catherine was born in 1512, the eldest child of Sir Thomas Parr of Kendal, who had risen to be the controller of the royal household. After Catherine's first husband died in 1523, she married Lord Latimer. When he became an invalid, the couple moved to London where he could get better treatment. Então ela nasceu no ano de 1512 e ela era a filha mais velha do Sir Thomas Parr of Kendal, tá? E na verdade ela tinha sido criada para que ela fosse a controladora da casa real da família. E aqui, pessoal, controller. Quando a gente acrescenta o ER ou R, por exemplo, ao final de um verbo, como é que eu vou explicar? A gente está falando a pessoa que faz aquela ação. Quer ver? Deixa eu dar um outro exemplo aqui, ó. Teach significa ensinar. Quem é que ensina? É o professor. Teacher. Act é o verbo atuar. Quem que atua? O ator. Actor. Então, O-R-E-R, né? Control, controlar. Quem que controla? O controlador. Então, controller. Então, esse sufixo aqui, que é o que vem lá no final da palavra, a gente transforma o verbo num substantivo, tá bom? Daí o texto continua, olha só. After Catherine's first husband died in 1523, she married Lord Latimer. Depois que o primeiro marido dela morreu no ano de 1523, ela se casou novamente com Lord Latimer. When he became an invalid, quando ele ficou inválido, na questão de movimento mesmo, né, do corpo, tá? Então esse in a gente usa muito como prefixo, ou seja, ele vem antes das palavras, para dar o contrário dela. Então, por exemplo, valid, válido, invalid, inválido, tá bom? The couple moved to London where he could get better treatment. Daí eles acabaram se mudando para Londres, onde ele poderia então ter um melhor tratamento para se cuidar, ok? Beleza? Então vamos seguir, pessoal. Dá uma olhada aqui na questão dos prefixos. Aqui eu tenho um exemplo dos prefixos. Opa, perdão. Aqui nós teremos alguns prefixos com a ideia de negativas, né, prefixos negativos, ou então com sentido oposto. Então, por exemplo, olha, o an, this, in, il, and im, ok? São prefixos que a gente utiliza com ideias de negação ou então significado oposto. Por exemplo, unhappiness, infelicidade, tá? Uncountable, incontável. Então, countable, contável. Happiness, felicidade. Se a gente colocar o un na frente, a gente tem a ideia oposta. Disbelief, dissimilar, né? Desacreditar, dissimilar. A gente tem a ideia oposta. Insecurity, insufficient. Insegurança, insuficiência. Então, acrescentando in, a gente dá a ideia oposta. Illegible, illogic, né? Ilógico, ilegível. Irresponsible, irrational, irresponsável, irracional. Então, acrescentando o IR, a gente tem a ideia oposta, né? Impatience, imperfection, impaciência, imperfeição. Aqui seria no caso do IM, tá bom? Gente, não há regrinhas muito específicas para... nesse aqui eu vou usar o IM, nesse aqui vai ser o this, nesse aqui vai ser o IR. Não. Tá? Não existe uma regra muito específica para isso, tá ok? Existem padrões que a gente pode seguir, mas de modo geral, a sacada é colocar em uso, pesquisar sempre que tiver dúvida, que uma hora a gente vai memorizando, tá bom? Exercício para vocês. Eu quero que vocês usem aqui o prefixo correto. De todas as opções, apenas 3 estão corretas aqui, completando as frases com os adjetivos que estão dentro dos parênteses, tá bom? Façam aí que eu já volto para corrigir.
Bora conferir? Então vamos lá. Na letra A ficou irresponsible, na letra B, invisible e na letra C, unhappy. Ó, Jack lost the broom. He must be irresponsible. Jack, ele perdeu a vassoura dele. Ele deve ser muito irresponsável. The drummer's feet were invisible behind the huge drums. O pé do baterista ficou invisível atrás da bateria, né? Então, invisible. Se eu tiro in, eu tenho visible. Mrs. Brown was unhappy about her many chores. A Mrs. Brown, ela não estava muito contente ali, pois ela tinha muito serviço de casa para fazer. Então, happy é feliz. Unhappy seria o contrário, tá? Agora aqui nós temos alguns exemplos de sufixos, tá ok? Sufixos é quando a gente coloca lá no final da palavra, tá bom? Por exemplo, unhelpful, useful. Useful significa útil. Helpful é prestativo, então unhelpful seria o contrário de prestativo, tá? Happiness, né? Esse ness, quando a gente coloca no final de um adjetivo, a gente transforma ele num substantivo abstrato. Então, happiness, felicidade. Traditionally, tradicionalmente, o ly, a gente transforma a palavra num advérbio, tá? Swimmer, faster, aquela questão do ER, né? Nadador, mais rápido. Aqui no caso equivale aos comparativos, né? Então, swim, nadar. Quem é que nada? O nadador, swimmer. Comfortable, confortável. Ship, friendship, amizade, né? Friend é amigo, friendship, amizade, ok? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de sufixos, que são as partículas que a gente coloca no final da palavra, tá bom? Mesma coisa do exercício anterior, pessoal, só que aqui não são prefixos, sim sufixos. Leiam com calma, dê uma olhada nos adjetivos que estão entre parênteses e veja aí qual seria o sufixo correto. Já volto para corrigir. Corrigindo, pessoal, vamos lá. Então, na letra A ficou acceptable, aceitável. Letra B, swimmer. E, finalmente, na letra C, happiness, que significa alegria. Tá bom? Tranquilo, então? Então, vamos lá, vamos seguir. Now it's your turn. Write a paragraph, 4 or 5 lines about Catherine Parr, but you have to use some words with prefixes and suffixes. Então, eu vou dar um tempinho para vocês poderem já pensar em um parágrafo, esboçar alguma coisa, um resuminho sobre a Catherine Parr, essa moça que a gente acabou de conhecer. Mas, tente usar palavras também, não todas, né, gente, é claro, mas algumas palavras com prefixos e sufixos, para praticá-los, tá ok? Pense em alguma coisa, esboce aí, depois você pode continuar essa atividade com mais calma. Já volto, vamos lá.
uma forma da gente conseguir memorizar, é utilizando essas palavras, entendeu? Então, uma vez que a gente estudou os prefixos e sufixos, alguns, né? Coloque em prática. Então, a ideia dessa atividade é justamente essa, né? Você que já esboçou alguma coisa aí, pensou, eu coloquei em português primeiro, agora preciso passar para o inglês. Ótimo! E assim você vai pegando prática, você vai criando prática no idioma, tá bom? E usando essas palavras, inclusive, é bacana porque daí você memoriza, né? Então, colocando em prática é a melhor forma de você conseguir entender a língua, tá bom, gente? Então é isso. O que nós estudamos hoje? Hoje nós conhecemos um pouco sobre a história de Catherine Parr e falamos um pouco sobre as regras de uso dos prefixos e os sufixos. Lembrando que prefixo é a partícula que você coloca antes e sufixo é a partícula que você coloca depois. Tá bom, gente? Então é isso. Eu vou parando por aqui. Thank you so much for watching. Bye, bye.